Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado. A série especial Grantmaking traz para o debate as oportunidades, os aprendizados e os desafios das práticas de doação promovidas pelos investidores sociais e suas contribuições para o fortalecimento da sociedade civil. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição da série especial Grantmaking do Podcast GIF, uma iniciativa do Grant Lab, plataforma de compartilhamento de conhecimento sobre Grantmaking que visa contribuir para o investimento social privado mais doador no Brasil. Nesta segunda temporada, convidamos representantes do setor a refletirem sobre os desafios presentes no dia a dia do relacionamento entre grantmakers e grantees e as oportunidades para o fortalecimento das organizações financiadas e o impacto socioambiental positivo a partir da prática de grantmaking. Eu sou Daniele Próspero e hoje vou conversar com Graciela Seliman, líder regional da América Latina da IRIS, International Resource for Impact and Storytelling, e Silvia Moraes, diretora da Sinergos no Brasil. Graciela e Silvia, obrigada por terem aceito o convite para participar deste nosso bate-papo. Obrigada, Daniele, foi um prazer esse convite, especialmente para falar sobre um tema muito querido por mim. Obrigada mesmo pelo convite, vai ser um prazer. Obrigada, também agradeço, estou contente de estar nessa conversa, é uma conversa oportuna e acho que não se esgota, ela é permanente, constante. À medida em que as relações vão se transformando, se qualificando, se aprimorando, a conversa sobre confiança também se reinventa, né, e se renova. Então, é muito bom essa oportunidade sobre um tema tão importante. Já falamos nos episódios anteriores sobre o quanto as organizações da sociedade civil foram fundamentais durante a pandemia de Covid-19 para que as empresas, institutos e fundações pudessem fazer chegar recursos financeiros, mantimentos e até itens de prevenção, higiene e limpeza às populações em situação de maior vulnerabilidade durante o momento mais crítico da crise sanitária do Brasil. Foi preciso colocar em prática uma série de diretrizes recomendadas para o estabelecimento de relações mais exitosas entre grantmakers e grantees, como colaboração, desburocratização e comunicação transparente. E talvez a confiança tenha tido um lugar de destaque entre esses princípios. Eu gostaria, então, de começar o nosso bate-papo pedindo a vocês que compartilhem com os ouvintes o entendimento de confiança para cada uma a partir das suas atuações. Em que consiste, afinal, estabelecer ou aprofundar uma relação de confiança entre financiadores e financiados? Graciela, você pode começar a nossa conversa hoje? Eu tenho alguns pressupostos que eu gosto de trazer para a conversa, que são habilitadores de uma relação de confiança, né? E o primeiro deles é a consciência dos doadores sobre as assimetrias de poder que existem nas relações com os parceiros donatários no campo, né? É claro que quem tem dinheiro ou quem decide sobre recursos que muitas vezes determinam a sobrevivência das organizações que estão fazendo o trabalho na ponta, aparentemente estão num lado de uma relação de poder em que existe uma dominância ou vantagens, digamos assim, no estabelecimento do diálogo, das agendas, das expectativas e demandas, né? Mas não ter noção sobre essa assimetria prejudica a qualidade das relações de confiança com os parceiros. Então, eu acho muito importante que os doadores, os financiadores, se coloquem nas conversas, sentem à mesa com essa dimensão muito explícita nas suas cabeças, né, nos seus corações. Porque entender essa assimetria nos ajuda a qualificar o debate e as conversas que são feitas e aprofundar relações com base em confiança, né? Por exemplo, muitas vezes na condição de financiadores, alguns oficiais de programa ou gerentes de programa têm dificuldade de admitir que não sabem coisas,
né, junto aos donatários e aos parceiros. Não fazem perguntas, ou melhor, só fazem perguntas sobre aqueles temas sobre os quais já têm certeza, né, e querem verificar, assegurar que a resposta do parceiro vai atender à sua necessidade ou aos seus pressupostos, né? Eu acho que para realmente aprofundar a qualidade do diálogo e fazer essa conversa e essa relação baseada em confiança, é muito importante a gente sentar à mesa consciente de que não sabe muita coisa, aberto a perguntar, aberto a aprender e, principalmente, aberto a criar junto, né? Porque é a maneira mais efetiva, mais significativa e mais relevante de estabelecer parcerias que duram no tempo, né, e que são boas, produtivas, né, e trazem vitalidade para todas as organizações e todas as pessoas envolvidas. Então, acho que essa possibilidade de chegar com humildade e abrir espaço para a sua própria vulnerabilidade e para a sua própria ignorância é um passo fundamental para começar uma relação menos assimétrica e abrir a porta para a confiança se estabelecer. Super interessante, Graciela. E Silvia, eu gostaria que você então compartilhasse conosco a sua visão de confiança nessas relações e se puder fazer um pouco essa relação com os achados do estudo encomendado pela Citi Foundation, produzido pela Synergos em 2020. A pesquisa contou com mais de 50 entrevistas e apresenta o caso de 4 organizações que atuam em suas respectivas comunidades para demonstrar como o financiamento operacional geral e os recursos para o desenvolvimento de competências institucionais podem melhorar a quantidade e a qualidade dos resultados. O relatório aponta também algo no sentido de confiança, que conversa também com as questões que a Graciela trouxe agora? Na nossa pesquisa, a gente descobriu 2 coisas, né? É a combinação do relacionamento, né? Ou seja, a confiança, ela se reflete na forma como se dá a relação entre doador e donatário, expresso, obviamente, nessa conscientização da simetria de poder colocado pela Graciela, e como é que isso se reflete, além do que a Graciela colocou, é a questão de você transferir autonomia de poder de decisão para as organizações da sociedade civil, né? É você construir expectativas junto com a organização, ou seja, você ter uma visão comum entre doador e donatário sobre aonde queremos juntos chegar. E eu estou falando desse queremos juntos porque é junto que a gente vai estar, né? Ou seja, é construir essa relação de parceria em que a organização se sinta, vamos dizer assim, tranquila, né? Serena de compartilhar suas dificuldades, né? E não omitindo isso por uma expectativa gigante do doador, né? A organização tem que se sentir confortável dentro dessa relação para ser ela, né? E quando a gente fala ser ela, é que ela precisa aparecer mais do que o doador. É ela quem tem que estar em evidência, né? E como é que isso se constrói ao longo do tempo, né? Isso, assim, a relação e a parceria, ela não é algo que começa desde o zero já se dá uma parceria, é uma coisa construída ao longo do tempo. Então, essas relações, na nossa pesquisa, a gente percebeu que as relações de longo prazo, elas são mais propícias à construção da confiança, né? Os laços entre o doador e donatário vão se fortalecendo, e é isso que gera um resultado de impacto muito maior, né? E do outro lado, a gente também percebeu na nossa pesquisa que os mecanismos são, não só a relação, mas os mecanismos utilizados pelo doador na relação com o donatário, no ato de fazer sua doação, eles são expressão de confiança. E as organizações respondem de uma maneira muito valiosa, elas correspondem à confiança recebida, né? Então, você dá a confiança. Você dá a confiança na hora em que o seu mecanismo considera recursos flexíveis. Esses recursos flexíveis,
a organização vai ter o poder de decidir sobre o recurso. Então, eu estou confiando nesta organização de que ela sabe o que é melhor para ela e para alcançar a missão dela, e porque é ela que está lá na ponta, é ela que está com a comunidade. Então, se eu dou flexibilidade, eu desato as amarras desta organização para tomar a decisão da forma que melhor lhe convier para alcançar os melhores resultados. Então, esse é um ponto. O outro, quando a gente fala de recursos flexíveis, a gente percebeu também na nossa pesquisa que dentro desses mecanismos, quando a gente fala recurso flexível, é deixar a organização também investir em recursos humanos para fortalecer sua equipe. Isso também se expressa, né? A confiança está em permitir que a organização, não é nem permitir, né? É confiar que muitas vezes é importante para a organização investir em fundos de reserva, porque para ela isso é importante, ela está olhando para a organização no longo prazo, a capacidade de ser resiliente, né? E o último ponto é processos menos burocráticos. Né? Ou seja, por isso que confiança conversa com várias coisas que a gente vai falar sobre a prática da doação, né? A desburocratização é confiança, porque você está confiando naquela organização, né? Obviamente que a burocracia, inclusive, é fruto de um ambiente de desconfiança, né? Isso é uma coisa que a gente precisa... A burocracia só existe em uma sociedade que confia pouco existe pouca confiança entre ela. Então, quando a gente tem processos menos burocráticos, sinalizam uma relação de confiança. Né? Então, por exemplo, um exemplo do que seria uma desburocratização. Ao invés de a gente pedir aqueles relatórios de prestação de contas, né, rigorosos, né, de 3 em 3 meses, que muitas vezes sobrecarrega a organização, porque cada doador tem uma prática diferente, né, de doação, de mecanismo, né, de monitoramento, né, cada um pede de um jeito. Ao invés disso, por que não se pede para a organização social ser transparente, né, usar a transparência, e que isso é importante para ela institucionalmente, né? Se eu peço para ela, olha, seja transparente na sua prática, né? Será que não vale a organização emitir relatórios para a sociedade sobre como que ela está emitindo, como é que ela está fazendo uso dos seus recursos, para onde ela está canalizando os seus recursos? Né? Isso é mais potente, porque a organização não está fazendo um relatório exclusivamente para aquela organização, mas ela está fazendo uso da transparência como um mecanismo de construção de confiança com a sociedade, com a comunidade onde ela está inserida. E isso vai valer para todos os doadores que, de alguma maneira, estão fazendo sua doação para aquela organização. Então, de maneira geral, é a mistura de mecanismos e relacionamento. É muito bom ouvir essas reflexões que vocês trouxeram nesse início da nossa conversa de hoje, pois elas conversam muito com o que falamos também no primeiro e no segundo episódio desta série. Então, eu convido a todos os nossos ouvintes a também acessarem os outros podcasts para aprofundar o tema. Silvia e Graciela, vocês trouxeram em suas falas, nos vários exemplos comentados, sobre como as relações de confiança podem ampliar os impactos sociais e ambientais positivos de que tanto precisamos para enfrentar os desafios brasileiros. Mas sabemos também que, na prática, não é fácil construir essas relações de confiança, mudar formas de fazer as gestão consolidadas a longo prazo. Então, na avaliação de vocês, quais são as barreiras ainda que temos enfrentado e como podemos ultrapassá-las? Graciela, que lições você poderia compartilhar para inspirar organizações e filântropos nessa direção de alargar as bases de confiança entre grantees e grantmakers, além do que você já comentou no primeiro momento? É uma boa pergunta. E aí eu diria que o primeiro componente que eu vejo é a disposição de correr riscos, né? Tem que estar disposto a mergulhar nos processos e entrar de cabeça, correndo os riscos e apostando, inclusive, naquilo que é novo, que não é controlável, mensurável e que, às vezes, é até desconhecido, né? Mas, para dar conta das complexidades cada vez maiores da atuação social,
da transformação, né, social, socioambiental que os financiadores se propõem, esse elemento do risco é parte do trabalho, é parte do negócio. E acho que a filantropia tem que ter mais apetite, inclusive, para errar, né? Para arriscar, para experimentar, para explorar o desconhecido e para errar. Porque o mundo não nos permite continuar fazendo mais do mesmo, ou reproduzindo modelos conhecidos, seguros, sobre os quais, aparentemente, as instituições donatárias têm total controle. Essa ideia desse controle é uma ilusão, e eu acho que a gente tem que ter tranquilidade para se desvencilhar dessa ilusão e fazer apostas inovadoras, exploratórias, olhando para aquelas organizações e tendências mesmo, qualidades de trabalho que estão emergindo no campo e que têm que ser consideradas como possibilidade, né? Para além daquelas organizações estabelecidas, do trabalho que já se conhece, dos resultados que já foram mostrados, inclusive para outros financiadores atuando num ecossistema. Então, acho que esse apetite para o risco e essa vontade de abrir mão do controle são elementos fundamentais para orientar a atuação da filantropia nesse século XXI já tão turbulento. Silvia, e no caso da Sinergos, que atua em mais de 10 países, como essa questão tem se dado? É possível apontar convergências e especificidades do contexto brasileiro ou latino-americano quando o assunto são os desafios para imprimir confiança nas relações? Olha, a nossa experiência é que a gente definitivamente é latino-americano, que as nossas dificuldades, os nossos paradigmas são muito semelhantes, né? A gente vê na nossa pesquisa e no nosso contato com outros países, né, com nossos colegas de outros países, a gente tem visto muitas semelhanças nesses paradigmas, né? Do que a gente vê de comum, né? Primeiro, como bem colocou a Graciela, existe uma predominância, né, um apetite maior por apoiar projetos, né, em que a gente olha para o resultado, para o beneficiário lá na ponta, né, do que o olhar para o investimento em organizações. Né? Então, a gente acha que esse é um paradigma que, de fato, precisa ser superado. A gente não precisa deixar de olhar, obviamente, parar de investir em projetos, né, para organizações, mas a gente acredita que exista uma necessidade da gente também entender que a gente está investindo dentro de uma organização, que esse projeto está inserido dentro de uma organização e que esta organização precisa de um investimento. Então, a gente precisa olhar o recurso que a gente vai doar, né, para o projeto, mas a gente precisa criar mecanismos dentro da nossa doação para que as organizações se fortaleçam, porque é uma realidade também muito latino-americana de que a gente tem uma grande quantidade de organizações da sociedade civil, mas essas organizações, elas têm uma enorme potência, são super relevantes, especialmente no momento político e social que a gente está vivendo nesse momento, mas essas organizações, elas têm uma fragilidade de perenidade, de sustentabilidade, né, enfim, que precisa ser cuidado por nós. Né? Então, a gente precisa apoiar essas organizações para que elas sejam mais fortes institucionalmente e que elas sobrevivam às dificuldades e sejam mais capazes de fazer mudanças estruturais. Então, o que a gente percebe, que é igual, né, muito semelhante entre o Brasil e os outros países, é isso, né? Olhar mais para as organizações, superar esse olhar para o beneficiário, tentando olhar para como é que as organizações mais fortes, elas têm poder de fazer mudanças estruturais, políticas. São elas que têm esse poder, não somos nós. O nosso papel é apoiar essas organizações, né? Isso é reconhecer o nosso papel, né? Então, isso também é muito semelhante entre nós, né?
E o último ponto que a gente percebeu, que também é algo semelhante entre todos nós, é que a prática reflexiva, que é olhar, como é que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, como eu posso melhorar, né? Como é que eu posso melhor me estruturar, né, para que a minha doação seja potente. Essa prática reflexiva não é uma prática muito entre as organizações, né, as nossas organizações doadoras. Então, eu diria que para a gente poder mudar o como, né, e a gente alcançar essa relação de confiança e fazermos com que as nossas doações sejam mais transformadoras e que a gente consiga enxergar o impacto do que a gente está fazendo, a gente precisa, nas nossas equipes, começar a refletir também, né? A gente precisa se formar. Então, eu diria que isso é uma realidade muito nossa. Então, a gente, por exemplo, a gente tem uma escassez ainda muito grande de formações, de cursos, de profissionalizar mais, não só o campo da sociedade civil, mas profissionalizar o campo da filantropia doadora, né? Assim, isso é um campo que precisa, de fato, de investimento, e eu acho que é um paradigma fundamental, porque isso, quando a gente começar a investir mais nisso, automaticamente a gente vai ter uma maior qualificação, né, e melhores resultados das doações que a gente está fazendo. Falamos ao longo do nosso bate-papo, Silvia e Graciela, sobre desafios, oportunidades e também sobre alguns caminhos para fortalecer a confiança nas relações. Então, para fechar a nossa conversa, eu queria que vocês falassem sobre tendências que vocês veem na doação institucionalizada também e nessas relações de confiança. Eu gostaria de trazer um elemento que eu acho que é muito importante e que ainda é pouco explorado pelas instituições donatárias, que é entender o seu apoio para além do aporte financeiro. O apoio não financeiro aos parceiros no campo, ele é tão importante quanto o recurso financeiro. E aí, alguns exemplos sobre o papel que um financiador pode ter, que é transformador na vida das instituições parceiras, é o papel de agregar, trazer atores diversos, outros financiadores para o debate, na conversa com as organizações, oferecer formações, encontros de reflexão sobre temas chaves para a filantropia e para o investimento social privado e para a atuação das organizações da sociedade civil. Tem uma gama de possibilidades no papel que a gente pode desempenhar para além de fazer uma doação financeira. Eu costumo dizer, no meu trabalho como financiadora, grantmaker, que eu trabalho para os parceiros. Eles são os meus verdadeiros chefes, digamos assim. É para eles que eu sirvo, é a eles que eu sirvo e é para eles que eu devo prestar contas. Então, prestar um serviço permanentemente na forma de pensar, naquilo que a gente é capaz de operar politicamente no campo onde está atuando, dentro da própria filantropia, apoiar os parceiros na captação de recursos com outras organizações com as quais nós temos interlocução, abrir espaços de visibilidade, abrir espaços de oportunidade, de apresentação do trabalho. São tantos elementos e essas oportunidades, elas aparecem no dia a dia. Basta a gente estar atento para esse papel de prestar um serviço, de estar a serviço e incorporar essas oportunidades como prática diária do fazer de um financiador. A confiança, ela não se dá só na relação entre doador e donatário, ela se dá também entre equipe operacional, na equipe que administra uma organização doadora e a sua governança e seus doadores, né? Quem é que está colocando recurso naquela organização para que esse recurso chegue a donatários, né? E essa é um outro nível de confiança que é fundamental para que uma organização doadora
consiga exercer bem o seu papel e construir relações de confiança com seus donatários, né? Então, isso é fundamental de ser discutido para que a gente consiga ver a confiança como uma tendência para o futuro, na relação doador e donatário, né? E quando a gente começa a falar sobre isso, ou seja, a relação para dentro de casa, né, para dentro da casa do doador, eu tenho a sensação de que isso casa muito com o que a Graciela colocou, né, e que eu também já tinha falado sobre a importância da formação, né, ou seja, que aí isso vai entrar, a relação de confiança, né, ser uma orientação, né, da prática dessa organização doadora, vai entrar como estratégia. Ou seja, isso é fundamental, é o nosso jeito de fazer. E para ser o jeito de fazer, precisa estar toda a organização abraçada. Eu concordo totalmente com a Silvia, fico entusiasmada em ouvir essa visão que eu compartilho, e acho que tem aí uma pedagogia para o filantropo brasileiro, um caminho a traçar para superar relações instrumentais entre doadores e donatários e trazer a qualidade dessas relações para um outro patamar de cocriação, né? De oxigenação, inclusive, nos processos de aprendizagem, que eles sejam de duas mãos, né? Que as agendas dos doadores informem as organizações donatárias e vice-versa, que as agendas das instituições donatárias, a realidade vivida na ponta, permanentemente informe o pensamento, a estratégia e as decisões políticas das organizações donatárias. Então, acho que assim, essa maior permeabilidade, essa maior porosidade, né, nas barreiras estruturais existentes das relações, que a gente não pode ignorar que existem, ela é muito desejada, mas para a gente avançar nesse sentido, é preciso muita reflexão interna, essa pedagogia, né, dentro das instituições donatárias, e uma mudança mesmo da cultura institucional entre os donatários para começar o dever de casa em casa, né? Horizontalizando um pouco mais processos, delegando possibilidades de tomada de decisões para suas equipes gestoras de programas, confiando, inclusive, na capacidade dos profissionais dentro das organizações de avaliar e tomar decisões e fazer investimentos de uma forma ágil, não engessada, e capaz de dialogar com o ritmo das transformações e dos desafios sociais que se impõem para nós todos os dias. Silvia, Graciela, agradeço muito a participação de vocês e as excelentes contribuições que dividiram conosco hoje aqui na nossa conversa. Obrigada, foi um prazer a conversa com a Graciela, essa troca, saio daqui mais esperançosa, confiante de que as pessoas que vão ouvir vão sair também impactadas sobre o poder da confiança, né, reflexiva sobre isso. Sinto que foi uma troca gostosa e que eu cumpri meu objetivo hoje, que era trazer um pouco a importância disso. Também agradeço muito, foi um prazer enorme, adorei a conversa e espero que esse papo, esse podcast gere repercussões que nos deem oportunidade de continuar falando sobre esse tema, de aprofundar, de aprender juntos, né? Uma trajetória de construção, de qualificação do trabalho, do investimento social privado, da filantropia brasileira, que é muito bom ver acontecendo. Espero que renda frutos.
Por hoje ficamos por aqui. Os próximos episódios da série especial Grant Making trarão novos convidados e convidadas para continuarmos essa jornada de debates para o fortalecimento da prática e aprimoramento da relação entre grantmakers e grantees. Este e os demais episódios da série podem ser acessados no site do Grant Lab, www.grantlab.gif.org.br. Todos os episódios do podcast GIF estão disponíveis nas principais plataformas de stream e no site do GIF. O Estúdio CAIS assina a produção desse programa, que contou com a edição do Estúdio Zut. Até breve. Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado. A série especial Grant Making traz para o debate as oportunidades, os aprendizados e os desafios das práticas de doação promovidas pelos investidores sociais e suas contribuições para o fortalecimento da sociedade civil.